Imagine viver à sombra de uma estrela que brilha tanto que cega todos ao redor. No início dos tempos, antes mesmo do primeiro grão de poeira ser criado, o céu tinha seus protagonistas. Enquanto Lúcifer era a face pública, o mestre da música e do brilho, existia outro ser, mais silencioso, mas com uma força que ninguém ousava questionar. Seu nome era Miguel. E ele não buscava os holofotes. Ele buscava apenas o cumprimento do dever. A relação entre os dois era de um respeito profundo, mas com uma diferença fundamental de essência. Enquanto um se alimentava do reflexo de si mesmo, o outro se alimentava da glória de quem o criou. Miguel observava tudo. Ele via o crescimento daquela sombra no coração do amigo. Ele percebia quando os elogios começaram a subir à cabeça de Lúcifer, transformando a admiração em uma fome insaciável de poder e controle absoluto. Miguel não era o anjo das joias ou das sinfonias complexas que ecoavam pelas dimensões celestiais. Ele era a definição do guerreiro nato, a mão firme que segurava a ordem enquanto a beleza de Lúcifer encantava as hostes anjais. Se o céu fosse um reino medieval, Lúcifer seria o príncipe herdeiro carismático e Miguel seria o general leal, aquele que conhece cada estratégia e que não dorme enquanto o território não estiver seguro. Sabe aquele clima de tensão que antecede uma grande traição em uma série de TV? Era assim que Miguel se sentia nos corredores do paraíso. Ele ouvia os sussurros, via as reuniões secretas e sentia o cheiro da rebelião no ar. Por muito tempo, ele deve ter se perguntado se poderia salvar o amigo da própria ruína. Mas Miguel sabia que no exército de Deus, a lealdade não é uma sugestão, é a base de tudo. O conflito era inevitável. Quando Lúcifer finalmente declarou sua guerra, o céu se dividiu. Imagine o drama. Amigos de eras agora estavam em lados opostos de uma trincheira espiritual. Miguel foi convocado para liderar a resistência. Ele não pediu o cargo de comandante. Ele o recebeu porque era o único capaz de manter a calma, enquanto o universo parecia desmoronar. Ele se tornou o rosto da fidelidade, o contraponto perfeito à arrogância do primeiro rebelde. O nome Miguel não é apenas um nome, é uma pergunta que funciona como um escudo. Quem é como Deus? Esse foi o seu grito de guerra durante a batalha épica. Enquanto Lúcifer gritava, "Eu serei como o Altíssimo", Miguel respondia com a verdade que desarmava qualquer ego. Ele não lutava para provar que era melhor que Lúcifer. Ele lutava para provar que ninguém, por mais brilhante que fosse, poderia ocupar o lugar do Criador Supremo. A guerra celestial não foi resolvida em minutos. Foi um embate de vontades que sacudiu as fundações da realidade. Miguel enfrentou o dragão cara a cara. Imagine o encontro desses dois titãs. A luz corrompida contra a luz disciplinada. Miguel viu nos olhos de seu antigo companheiro o vazio que o orgulho deixa. Ele não sentia ódio, mas uma determinação feroz de proteger o trono. A vitória de Miguel foi a vitória da humildade sobre a vaidade. Após a queda de Lúcifer, o papel de Miguel mudou drasticamente. Ele não era mais apenas o general de uma guerra passada. Ele se tornou o guardião oficial da humanidade. É como se ele tivesse assumido a responsabilidade de limpar a bagunça deixada pelo rebelde. Ele se tornou o príncipe protetor de Israel e o defensor de cada alma que luta contra a escuridão. Se você sente que há uma batalha invisível ao seu redor, Miguel é quem comanda a sua defesa. Existe uma cena no roteiro da Bíblia que pouca gente comenta, mas que revela muito sobre o caráter de Miguel. É a disputa pelo corpo de Moisés. Mesmo diante do diabo, que o provocava com todo tipo de acusação, Miguel não perdeu a classe. Ele não se rebaixou ao nível do insulto. Ele simplesmente disse: "O Senhor te repreenda."
Isso mostra um nível de inteligência emocional e controle que faz dele o herói perfeito para qualquer história. Miguel é frequentemente retratado com uma balança em uma mão e a espada na outra. Isso simboliza que ele não é apenas força bruta. Ele é justiça. Ele é quem pesa as ações, quem avalia o coração dos homens no momento final. Ele é o xerife celestial que garante que as regras do universo sejam cumpridas. Na novela da existência humana, ele é aquele personagem que sempre aparece no momento exato para evitar que o vilão vença o dia. Diferente de Lúcifer, que queria ser adorado, Miguel faz tudo para que o foco nunca esteja nele. Ele é o líder que lidera pelo exemplo, não pelo medo ou pela sedução. Se você olhar para a história das religiões, ele aparece protegendo nações, guiando profetas e segurando as portas do inferno. Ele é a barreira final entre nós e o caos total. Sua trajetória é um lembrete de que a verdadeira grandeza não precisa de aplausos para existir. Imagine o peso que ele carrega. Ser o responsável por manter o equilíbrio cósmico enquanto bilhões de seres humanos tomam decisões erradas todos os dias. Miguel é o estrategista que joga o jogo longo. Ele sabe que a guerra final ainda está por vir, conforme descrito no livro de Apocalipse. Ele se prepara silenciosamente para o dia em que expulsará definitivamente a maldade do universo, encerrando o arco que começou com aquela primeira traição. Ele é o padroeiro dos policiais, dos soldados e de todos aqueles que colocam a própria vida em risco para proteger os outros. Isso não é por acaso. Miguel personifica o sacrifício pessoal em nome de algo maior. Enquanto o mundo moderno nos ensina a sermos os protagonistas de nossas próprias vidas a qualquer custo, Miguel nos ensina que há uma beleza incomparável em servir com honra e em ser o braço direito de uma causa justa. Para quem gosta de uma boa trama de suspense, a presença de Miguel é o elemento que traz segurança. Ele é o agente secreto de Deus que opera nos bastidores, influenciando eventos e protegendo pessoas sem que elas sequer percebam. Quantas vezes você escapou de algo terrível e sentiu um calafrio de alívio? Na narrativa do invisível, pode ter sido a asa de Miguel se fechando ao seu redor para bloquear um ataque que você nem viu chegar. A história de Miguel nos faz refletir sobre o nosso próprio papel. Todos nós temos um pouco de Miguel e um pouco de Lúcifer dentro de nós. A luta entre a vontade de brilhar sozinho e a vontade de servir ao bem comum acontece em nossos corações todos os dias. Miguel escolheu ser o reflexo da luz, não a própria fonte. E por causa dessa escolha, ele se tornou a criatura mais poderosa e respeitada de todo o exército celestial. Finalizamos este roteiro com a imagem de Miguel no topo da montanha sagrada, vigiando o horizonte. Ele não descansa porque o adversário também não descansa. Ele é a prova de que o bem não é passivo. O bem é ativo, armado e estrategista. A história do anjo que disse não à revolta de seu melhor amigo é, no fundo, a história de como a integridade é a arma mais poderosa que existe. Miguel continua sendo o general que guarda a sua alma. Na próxima vez que você ouvir falar de anjos, não pense apenas em figuras calmas e silenciosas. Pense em Miguel, o guerreiro de armadura brilhante que não teme o fogo e que já venceu a maior batalha da história. Ele é o símbolo de que, no final, a luz sempre tem um plano. E esse plano é executado com precisão militar por aquele que nunca precisou de um trono para ser um rei entre os anjos. Miguel, o eterno vencedor do mal. A trajetória de Miguel é um convite para olharmos para nossas próprias batalhas. Ele nos ensina que não precisamos ser os mais belos ou os mais talentosos para sermos os mais importantes. Precisamos apenas ser fiéis àquilo que é correto. O portador da luz
caiu por causa de sua própria imagem, mas o general da luz permanece de pé porque ele sabe exatamente a quem serve. E nessa certeza reside o poder que move montanhas e vence dragões.